começo discordando do professor Sacha e da citação feita pelo professor André. Na briga entre o Rochedo e o mar, quem está prejudicado não é só o marisco, que é o contribuinte, não. Porque o contribuinte, é bom deixar claro, é o capitão. Na verdade, nós estamos deixando de fora o povo, que é, em última análise, quem vai pagar preços mais caros, serviços mais caros, e nem sempre de qualidade compatível àquilo que eles estão pagando. Então, quer dizer, tem ainda um prejudicado maior, que a questão fiscal muitas vezes esquece de tratar, embora no início do nosso debate foi colocado claramente pelo próprio professor André que esse sistema nosso é profundamente regressivo, ou seja, ele cobra de quem tem menos e ele é concentrador de renda, porque como ele cobra de quem tem menos capacidade contributiva, ele acaba muitas vezes beneficiando a quem tem mais recursos, a quem tem capital, ao empresário. Eu me lembro do economista Raul Paixão, que dizia: é sempre importante que saia uma medida de política econômica, a medida tributária, a medida fiscal, é sempre nesse sentido, é sempre importante perguntar a quem interessa e quem está se beneficiando com isso. No fundo, eu estou trazendo a questão aqui para o lado econômico, porque muita gente alega, não, a questão da guerra fiscal é para atrair investimentos. Não, o que tem acontecido é que, e o próprio exemplo que foi dado dos P.O. Box, ele não nasce só na Europa com a União Europeia, ele já é há muitos anos conhecido no sistema financeiro, no mercado financeiro, as P.O. Box de Cayman, das Ilhas Cayman, os paraísos fiscais, que bancos todos registrados lá e são P.O. Box, quer dizer, não tem nem muito endereço. Agora, por que isso? Porque, na verdade, é mais um mecanismo de rebaixar custos de produção, de repassar custos de produção para o Estado arcar. Então, quando você começa a fazer instalação em um Estado, porque ali foi concedida uma isenção tributária, você começa, como você que tem estrategicamente a decisão e o conhecimento de onde seria mais barato e onde seria mais eficiente produzir, você começa então a fazer o quê? Você é o dono da informação. É o caso de informação assimétrica. Do outro lado, as pessoas estão querendo atrair empresas na esperança de que vão aumentar investimento, de que vão aumentar emprego, de que vão... E eu estou dizendo na esperança porque muitas vezes nem isso acontece. Isso que eu queria colocar. Vou só esperar a intervenção do Gustavo. Mas então, só para concluir, o que a gente vê é que elas, de posse das ofertas, elas fazem leilão, elas invertem o processo. Elas vão atrás de cada estado e começam a negociar. E aí tentando ver o que elas conseguem arrancar em maior volume, não apenas de isenção, de crédito tributário, de a suspensão de pagamento, de alongamento de prazos para pagamento, mas de obras civis, de obras de engenharia, de obras de infraestrutura, e que elas conseguem repassar tudo para o Estado. E depois, o que acontece é que, ainda aumentando o lucro para compensar aquela perda da eficiência microeconômica, elas ainda embutem aí também a perda de um risco administrativo, porque não está sujeito, não está sempre garantido que o novo governante que chegar naquele lugar, naquele estado, vai manter os compromissos, ou que vai renovar os compromissos quando eles caducarem. Isso é maléfico. A questão do ISSQN, eu acho que o maior problema de repente, encontrar o maior prejudicado, acho que todos saem prejudicados, e até a sua pergunta a respeito de como o judiciário intervém, na questão do ISS, a gente tem um grande problema de definição de qual é o município que seria competente para arrecadar o ISS. Então, você tem uma lei complementar, né, já que a Constituição diz que cabe à lei complementar dispor sobre conflito de competência em matéria tributária, que diz que o município que seria competente para arrecadar o ISS seria aquele município onde se encontra o estabelecimento prestador. Então, ainda que o estabelecimento prestador esteja sediado em Belo Horizonte, mas o serviço seja prestado, né, no interior, esse ISSQN, segundo a Lei Complementar 116, seria devido ao município de Belo Horizonte. Então, a gente tem essa legislação posta. No entanto, a gente tem um entendimento do Superior Tribunal de Justiça dizendo que o ISSQN será sempre devido no local onde o serviço é prestado, independente de onde esteja situado o seu estabelecimento prestador. Como a gente envolve uma questão de competência tributária, quem deveria se pronunciar sobre o tema seria o Supremo Tribunal Federal, né? Porque a gente está discutindo sobre competência em matéria tributária. Então, a gente fica, ao invés de
essas inúmeras ações de consignação em pagamento que poderiam abarbar ainda mais a quantidade de serviço do Poder Judiciário, que houvesse uma definição, né, da Corte Constitucional, do Supremo Tribunal Federal, dizendo qual é o município que deveria arrecadar o ISSQN, porque às vezes o próprio contribuinte se aproveita dessa indefinição, né, buscando aquele município onde tem a menor alíquota, que nem, às vezes, né, na maioria das vezes, dentro daquela margem de 2% a 5%. Né, mas como há essa dúvida jurídica ainda não resolvida satisfatoriamente, ele se beneficia e até acredito que entraria num ponto de planejamento tributário. Só para complementar uma questão. Isso que ele está dizendo da discussão do ISS é importante também porque é a mesma questão que se repete e se reproduz no ICM. Na verdade, a gente tem até hoje uma grande discussão se o ICM deveria ser tributado na origem, como é o atual sistema, ou no destino, como é a proposta de muita gente que quer evitar a guerra fiscal. Só um minutinho. A gente está quase encerrando o bloco, então eu vou pedir que a consideração seja bem rapidinha. Gente. Só o seguinte, em relação ao ISS, o detalhe certo que a Lei Complementar 116, ela tentou resolver esse conflito e teve 22 exceções. Essa decisão que o doutor Gustavo falou foi referente ao sistema, foi referente à alocação de mão de obra e não foi unânime pela decisão, a justiça não foi unânime. O problema sério que eu acho é que a Constituição fala que a Lei Complementar tem de definir serviço. E a Lei Complementar, tanto a anterior a 116, ela lista serviço. Então, por listar serviço, a gama de serviço que é muito grande. Então, listar, cada dia está surgindo um novo serviço. Então, o problema começa da legislação. Em vez de definir o que é serviço, ela lista serviço. Tá certo. André, bem rapidinho também. Apenas para considerar, eu vou pedir licença só para divergir da doutora Eulália, no que se refere à questão do ISSQN, município de Belo Horizonte e municípios limítrofes. Porque o que eu tenho visto na prática é que as grandes empresas que contratam serviços em Belo Horizonte, cujos prestadores estão sediados em municípios limítrofes, elas com receio de serem autuadas pelo município de Belo Horizonte, optam por reter na fonte, gerando a dupla exigência. Mas por que esse receio existe? Porque a legislação não é clara o suficiente e em todo o país tem-se essa discussão. Tá certo. Bom, aí nós vamos dar mais um exemplo que é sobre a disputa em relação à questão aérea no Brasil. A disputa pela menor taxação do combustível atinge ainda o setor aéreo. A guerra fiscal criou uma variedade de alíquotas do ICMS sobre o querosene. Por exemplo, enquanto no Rio a alíquota é de 4% do ICMS, em Brasília ela chega a 25%. Com isso, os aviões brasileiros estão transportando combustível para fugir dos preços altos em muitos aeroportos do país. E no próximo bloco a gente vai falar mais sobre as facilidades para as empresas se fixarem em Minas Gerais. Até já!